Eu comecei a fazer teatro na escola. O teatro era sempre o horizonte, nunca não foi, sabe? Eu ainda acho que eu tô no início da minha carreira, né? O processo de criação tá sempre acontecendo. Só uma dúvida, eu olho pra você, olho pra onde? Eu costumo dizer que eu tenho ultimamente 4 funções, que é dramaturgo, ator, diretor, pesquisador, que elas geralmente variam. Tem um produtor também aí nesse meio, elas variam às vezes de posição, na forma como eu me apresento, mas essencialmente é isso que eu faço artisticamente. É isso. Eu comecei a fazer teatro na escola, no colégio, quando eu tinha 14, 15 anos. Foi um período assim, muito, como eu era adolescente, estava ainda entendendo quem eu era, o que eu gostava de fazer, né, desejos, aspirações, sonhos. Então, todas essas coisas eu encontrei no teatro uma forma muito boa de me expressar, muito que me alimentou, num certo sentido. E aí eu busquei isso, assim, foi meio que até louco, porque eu tava querendo fazer, né, querendo me colocar artisticamente, primeiro como ator, naquele momento, mas eu já percebo desde daquela época coisinhas que eu falo, nossa, aquilo lá já era, tipo, uma coisa de direção, isso aqui também já, tipo, me colocava enquanto dramaturgo, sabe? Então, foi um período que eu... que é até meio clichê, mas é isso, tipo, eu gostei, me apaixonei e falei, não, é isso aqui, eu vou fazer isso. E eu tenho essa característica, assim, quando eu falo, sei lá, gostei de alguma coisa, que não, eu vou lá, então eu vou fazer. Coloquei isso na cabeça, já, assim, comecei a pensar como que eu podia fazer isso na vida, artisticamente, né? Então, tipo, época de vestibular, todo esse período que os adolescentes passam, era isso, assim, eu falo, não, eu quero fazer teatro, eu vou fazer teatro. Eu não sei exatamente como, acabei não fazendo curso de artes cênicas na faculdade, depois me formei em teatro como num curso técnico, fiz o CPT no curso do Antunes, mas assim, o teatro era sempre o horizonte, nunca não foi, sabe? Então foi um pouco isso. Eu ainda acho que eu tô no início da minha carreira, né? Eu acho que, sei lá, eu tenho uma sensação de que ainda é um começo, sabe? Apesar de eu fazer isso desde adolescente, isso já faz uns bons anos, não vou dizer quantos, mas eu acho que é isso, assim, tô no início. Quem me inspira, nessa época, assim, acho que é legal de falar isso, porque nesse momento que eu tava com essa formação de teatro no colégio, quem, assim, eu tinha como referência no teatro eram os grupos de teatro que estavam ali, isso é tipo 2008, 2009, 2010, 12, tipo, esse período. Então, assim, eram os grupos que estavam ali fazia tempo, o Teatro da Vertigem, o Latão, o Galpão, Companhia do Tijolo, a São Jorge. Esses grupos aqui da cidade de São Paulo que eu nasci aqui, né, então tava nessa época aqui morando também, então eram os grupos que tinham de referência, assim. Então a minha perspectiva de inspiração, sabe, para trabalhar com teatro desde esse momento, assim, se configurou como grupo. Assim, eu acho que trabalhar com um grupo, ter um grupo tipo, ter, de certa forma, uma segurança pra seguir fazendo, sabe? Seguir fazendo teatro. A minha experiência como ator com certeza influencia tanto o modo como eu abordo um processo de direção, quanto as peças que eu escrevo. Porque é quase que inconsciente, mas eu já reparei nisso. Quando eu escrevo, eu penso a maneira como o ator ou a atriz vai receber, sabe, o texto. Como ele vai ser falado. Nunca não penso nisso, nunca penso só no texto isoladamente. Eu tô sempre pensando no trabalho de ator, mais até do que pensar na pessoa que vai fazer, como esse ator ou essa atriz vai abordar esse material, sabe? É uma coisa que me estimula, inclusive, a pensar. Tem momentos, assim, às vezes que eu tô ali no processo de escrita
e eu penso, nossa, esse personagem tá precisando aqui de, sabe, lapidar um pouco mais, ter uma carpintaria maior pro ator ou pra atriz fazer, sabe? Tipo, ter pegar pelo negócio, pelo chifre, sabe? Pegar pelo pescoço o papel. Eu gosto disso, eu gosto de pensar nisso, porque como ator é o que eu gostaria de fazer, entende? Então é um processo que influencia, e o trabalho de direção também, assim, eu sempre procuro deixar nessas peças que a gente dirige, né, eu e a Fernanda, vamos falar sobre a Fernanda, mas nas peças que eu dirijo eu penso em deixar esse espaço também para a criação, sabe? Eu gosto de ver isso, eu gosto de às vezes fazer provocações, fazer perguntas, ou propor dinâmicas que vão gerar esse lugar bem sutil da criação, sabe? Que é uma coisa que me estimula também quando eu tô atuando. Então, é uma coisa que influencia muito, assim, eu diria, é inseparável. O que é mais desafiador no processo de escrita, eu acho que é... Essa é a pergunta, né? Isso. O que é mais desafiador no processo de escrita? Nossa, são tantos desafios. Eu acho que uma das coisas que é mais desafiadora quando eu tô escrevendo é entender assim, o que eu quero dizer, o que eu tô querendo dizer e que forma isso vai ganhar. Eu acho que essa carpintaria do texto é um desafio grande, porque eu sinto que não basta só dizer uma coisa, tem que dizer ela de uma forma específica, sabe? Então é essa dinâmica entre o que eu quero falar, o que eu acho que assim, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo comigo, e a forma como isso vai ganhar no texto é uma coisa que é desafiadora. É o mais legal, porque tipo, é a coisa em si, é como você vai dar corpo para isso, né? Então, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque parece que é um processo sem fim. Eu tenho, em vários contextos assim, de aula, que eu já fui como aluno, ou mesmo quando eu estou conduzindo as oficinas, é uma coisa que se repete, assim, o texto é meio sem fim. Se a gente ficar escrevendo, você vai ficar lá sem fim, porque não tem. Se você continuar relendo um texto e retrabalhando ele, é um processo infinito. E aí, a Silvia Gomes, que é uma dramaturga que eu gosto muito, que conduziu o núcleo de dramaturgia do SESI, que eu fiz parte, ela falava que a gente abandona o texto. Você abandona um texto, você não termina ele. Porque, não sei se essa frase é dela, mas eu ouvi da boca dela. Mas é isso, não tem fim, porque é um processo... O processo de criação está sempre acontecendo, né? Então eu acho bonito pensar nisso. Eu crio os personagens de uma forma... Peraí. Como eu crio os personagens? Uma boa pergunta essa. Eu observo muito, assim, o processo de criação de um texto. Eu tô fazendo atualmente, acho que a 5ª peça que eu escrevi já. Então, o processo de criação, ele vai sim da observação da vida. Tem pessoas, quando eu tô criando personagens, eu sim observo ou pessoas que eu conheço, ou às vezes uma forma, assim, de falar, sabe? Que pode influenciar a maneira como a personagem se estrutura. Tem é um pouco maluco, assim, porque quando eu escrevo nesses processos de escrita, eu faço muito exercício de fluxo. É um exercício que chama fluxo, que você só vai escrevendo, essencialmente, sem pensar muito no que você vai escrevendo, você só vai ali, tipo, escrevendo tudo que vem na sua cabeça, por um determinado período de tempo. Eu faço muito isso nos processos, e é maluco porque eles, naturalmente, desse exercício de fluxo, saem diálogos. Então é quase como se a personagem, ela falasse antes de eu saber quem ela é. E aí eu vou entendendo quem ela é, a partir dessas falas que vão surgindo, das vozes. E aí a vida alimenta a criação, mas não só a vida, tipo, às vezes um filme que eu assisto, ou um livro que eu tô lendo naquele momento, ou uma obra, assim, de arte, um quadro, sabe, uma foto,
São coisas que acabam influenciando, sim, a maneira como o personagem ganha essas camadas no texto, né? Então é isso, vai puxando de vários lugares. Mas da vida, com certeza, não dá pra não olhar pra vida. O Antunes, eu me lembro muito que quando eu fiz o CPTzinho, eles contavam essa história lá, que era... Porque não aconteceu naquela época, o Antunes estava ali com a gente, mas não aconteceu naquela época. Era um período que ele tinha que, por algum motivo, ele não estava podendo sair de casa. Ou não tava podendo pegar ônibus, acho que era isso, ele não podia mais pegar ônibus, ele estava muito frustrado por causa disso, porque ele sentia que ele só conseguia fazer teatro se ele estivesse observando a vida. E aí o Emerson contou essa história, Emerson Danesi, que foi nosso professor, teve lá na coordenação do CPT por bastante tempo também, ele falava assim, ele contou essa história, ele falava frustrado, assim, tipo assim, como eu vou fazer teatro se eu não estou observando, sabe? Se eu não estou vendo as pessoas. Então isso é muito... É algo que é isso. É sobre isso, sabe? Você observa o que está acontecendo e tenta colocar isso, não literalmente na cena, mas assim, dar uma resposta para isso de alguma forma, ao que você está vendo acontecer. Eu acho que talvez resumir o que é dramaturgia, que pode ser, né? Uma das formas de dramaturgia é isso, assim, você tentar dar uma resposta para questões que estão te afetando, não só pessoalmente, mas o mundo, através da palavra, através dessa cena evocada. Eu acho que é isso. A improvisação, quando eu estou escrevendo, ela não tem muito, assim... Não uso ela. Até esse momento, né? Eu sempre converso com a Fernanda Zancopec, com quem eu tenho um grupo, Manás Laboratório de Dramaturgia. A gente fala sobre isso. Mas eu também falo, a gente tem essa opinião conjunta. Assim, até esse momento, pelo menos, não. Até hoje, não. Não sei o que guarda o futuro. Mas até esse momento, a gente não tem feito textos a partir da cena, a partir da improvisação. São textos feitos no gabinete, assim, que chama. A gente faz ali e cada um, né, isolado ali no seu ambiente, criando o texto fica pronto. É uma coisa interessante do nosso grupo, assim, é uma característica peculiar, assim, não peculiar, porque muita gente faz isso, mas assim, é uma característica marcante do nosso grupo, a gente tem textos que estão prontos. As peças vão partir de um texto, de uma dramaturgia que está ali. Não tem esse processo de uma improvisação que vai influenciar o texto ou que vai gerar uma nova cena. Até esse momento que a gente fez, e eu diria que pelo futuro próximo, assim, a médio prazo, eu acho que não vai ser alterado. O que talvez seria uma espécie de improvisação é o que eu estava falando sobre fluxo, que é uma improvisação a partir do que está sendo escrito, mas não a improvisação, atores ali improvisando falas e a gente vai pegando elas. Não que eu não faça, não que eu não possa fazer isso, não que eu não queira fazer isso, mas é só porque até esse momento a gente foi criando textos mesmo prontos. É isso. Você só não utiliza na técnica, né? Essa improvisação que sei lá, atores falando ali ou agindo e criando uma cena na improvisação, não. Pra gente recolher como material. Não, isso não aconteceu até esse momento. Não utilizo. Mas eu acharia muito interessante, porque outro dia até inclusive me falaram que se eu queria fazer parte de um projeto que ia ser isso, que ia ser esse projeto de eu observar o processo dos atores e organizar, né, o que estava sendo proposto a partir de um material que era um livro, que era um conto. E eu falei, nossa, vamos, super, porque eu acho que deve ser super interessante. Eu sinto que esses estímulos, eles podem ser vários para você escrever. Inclusive a improvisação. Inclusive você está vendo ali atores em cena fazendo um trabalho e você colhe daquilo ali que está acontecendo para escrever o texto. Então, seria super interessante, eu acho que deve ser incrível. Mas até esse momento eu não fiz isso.
papel, assim, o teatro, se a gente for pensar meio que na essência, na atividade em si do teatro, eu acho que tem um aspecto político já que está dado ali, que existe algo sendo dito e tem ali um grupo de pessoas que está assistindo. Isso é político, tem um aspecto político nisso. E eu acho que nesse sentido, existe uma questão social que está meio que dada no teatro, no fazer teatral. Porque a gente está observando, é uma área que está lidando com a realidade, que está acontecendo naquele momento. Uma vez eu ouvi o Zé Celso falando sobre isso, que o teatro, de certa forma, ele é muito, entre aspas, fácil de atualizar, porque assim, aconteceu alguma coisa de manhã, na peça à noite você já consegue colocar isso na cena. Tem essa possibilidade, porque são pessoas que estão vivas ali fazendo, tem outras pessoas vivas ali que estão assistindo. Então eu acho que nesse sentido a função é uma função social mesmo que existe, de olhar para a realidade e falar sobre ela. É claro que assim, esse debate é enorme e a gente poderia falar várias questões sobre o público que vai ao teatro, sobre hábitos culturais, sobre inclusive assim, a maneira como o país, o Brasil e os países todos que têm teatro, que são quase todos, ou todos, como o país se organiza. Isso é refletido. A gente pode falar sobre isso, de que isso talvez perca uma força política ou social porque tem um certo público ali, tem um público burguês, por exemplo, que é uma coisa que se diz, sabe? Mas eu acho que tá dado aí o papel social, ele é isso, ele existe. A importância da maneira como uma questão que está acontecendo ali, uma questão urgente, política ou social, está acontecendo na sociedade, a maneira como ela é abordada numa peça é única, é uma forma única. Por isso que o teatro é tão especial, porque eu acho que ele tem uma característica ali que é até meio inexplicável, assim. Então, eu acho isso. A força é uma força. É uma força. Tanto que, se a gente for pensar em governos autoritários, aqui no Brasil, por exemplo, o que a ditadura fez com a censura, a grande parte, entre muitas outras, mas o teatro foi uma das áreas que foi censurada. O texto era, literalmente, enviado para ser aprovado por censores. Antes. E ele, inclusive, podia ser censurado e não ser feito. Podia ser cortado. Então, por quê, né? Por que isso? Porque tem força. Você dizer algo ali para um grupo de pessoas tem uma força. Então, é isso, acho. É um tema complexo, mas eu acho que é inegável. O que eu acho que talvez seja um bom conselho é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás. E é engraçado isso, porque eu ouvi essa frase de pessoas diferentes, completamente diferentes, em momentos diferentes de vida.